Tudo isso trouxe a gente até aqui. E a nossa história é muito bonita. A Colher de Chá, ela começou, na verdade, ela não era pra ser nada do que ela acabou virando, né? Porque era pra ser um estúdio de tatuagem e era pra ser uma passagem pra bandas que a gente achava legal nos festivais e a gente queria trazer pra cá. Até que a gente parou e decidiu pensar como seria. O Alex falou assim, fecha o teu olho e imagina como é que seria esse lugar, como é que tu faria? E daí eu fui falando e daí ele falou assim, eu quero entrar nesse negócio. E a gente, no mesmo dia, a gente foi lá, num site de locação de imóveis, e a gente achou aquela casa ali. No outro dia a gente agendou uma visita e a casa era perfeita. A casa, assim, no dia que a gente inaugurou mesmo, as roseiras que estavam em contrato, que a gente não podia cortar nenhuma, nesse dia, assim, floresceu. Ficou lindo, 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 lindo. E daí a gente se sentiu bem abraçado, assim. A gente tinha certeza que aquele projeto ia trazer muita alegria pra gente. A ideia era um mini centro cultural. A ideia era para abrir pro público de maneira bem esporádica, né? Talvez nos sábados e tal. E foram acontecendo as coisas que no final das contas a gente começou a abrir de quinta a domingo. Cara, a primeira experiência com a colher eu lembro de ter visto alguma divulgação de algum evento assim, eu lembro que eu não botei muita fé. Cara, quando eu olhei o nome Colher de Chá, cara, que nome brega eu pensei, tá ligado? Na hora assim, que é isso, cara? Abrir um lugar na frente do Michel. Tem um dia em específico, assim, que aquele dia me faz voltar pro motivo de ter criado a Colher de Chá, que foi um grito rock que a gente fez com o Toldo. E naquela noite teve um show de uma menina que até então a gente não conhecia, que era a Ana Muniz. Eu tô emocionada, assim. A minha memória, quando vai pra esse dia, eu consigo lembrar e entender pra que a gente criou a Colher de Chá. Porque foi muito bonito. E cara, quem tava lá vai entender o que eu tô falando. O show da Ana Muniz foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi até hoje na minha vida. Teve gente saindo chorando de lá. E nesse show a gente tava todo mundo junto, assim, e eu senti que ali rolou uma vibe muito boa entre a gente, assim, né? E começou a circular muitas bandas interessantes, né? A nível de Brasil mesmo. Né? Passou um tempo, eles já estavam me cobrando, quando é que a gente vai fazer outra? E daí um dia eu brinquei, cara, dá de fazer um acústicos valvulados. E eu levei na brincadeira, e eles levaram na brincadeira, e eu perguntei pra banda se poderia acontecer, que era uma casa pra 200 pessoas e tal. Deu certo e a gente fez o acústicos valvulados, um show nacional dentro de uma casa. E foi legal pra caramba, cara. Foi o dia que a prefeitura pegou fogo. Até uma parede foi deslocada porque tantas pessoas que tinham na casa pulando e tudo mais e a gente sentia a estrutura da casa, fazia esse movimento mesmo, né? Que a qualquer momento poderia cair. A gente sabia que não ia cair porque ali a construção era bem estruturada. O dia D é hoje! A casinha ela teve diversos momentos assim memoráveis. Os afters de domingo, meu Deus, de domingo, que a gente saía de lá 4 horas da manhã no domingo. Mas aquelas festas irlandesas também que rolavam, que era muito massa também. A gente casou. A gente casou lá no quintal da casinha. Mas um dos momentos memoráveis pra mim, claro, foi o dia da despedida, né? Não era a nossa intenção sair de lá. A gente fez esse lugar para fazer alguns eventos maiores, de proporção maior. Então a gente traria para cá, mas a Colher de Chá continuaria lá. No dia da banda mais bonita da cidade, que foi o nosso primeiro evento aqui, a gente recebeu o convite para irmos até o Ministério Público. No dia do evento, a gente descobriu que lá a gente não conseguiria mais trabalhar. Aqui era só para ter uma estrutura X, a gente teve que mudar para uma estrutura Y. O dia o Alex falou assim, vou te mostrar, a gente vai ter que sair aqui da frente do Michel e eu vou te mostrar onde vai ser o Colher. E na época ele tinha levantado 2 pedaços de pau lá, botado um telhado meia boca e apresentou pra mim como se fosse ser um mega centro de eventos. Eu olhei lá e puta que pariu, né, cara? E daí nessa transição, para ajudar nessa transição, a gente abriu o Alecrim. Então a gente veio para um lugar afastado, muito maior. A gente só queria dar né? Espaço para os artistas independentes, para a banda autoral. E a gente viu que para isso acontecer de uma maneira que realmente se sustentasse, a gente precisaria mesclar as noites de festas mais alternativas também com festas um pouco mais comerciais, mas sempre tentando
conversar com o underground de alguma maneira. A Sexta Livre foi o grande impulsionador da Colher de Chá na questão de captar pessoas, né? Nós tivemos poucas casas que a gente teve a opção de estar tocando, por exemplo, um tributo à Tropicália, que poderia ser uma coisa em São Paulo, Rio de Janeiro, algo normal, que toca todo final de semana. Mas aqui na nossa região, num palco era difícil. Então, se isso já era diferente, se a gente for numa outra casa de Criciúma tocar isso e o pessoal vai torcer o nariz e não vai entender nada do que a gente está tocando, imagine então trazer as bandas atuais, né? Era difícil fazer as pessoas entender. Elas chegavam num bar e elas queriam que a gente fosse exatamente igual o bar do fulano. E por que a gente não era igual o bar do fulano? E se lá toca fulano de tal, banda tal, por que não toca aqui? Por que vocês não colocam tal cerveja? Por que não tem combo? A gente estava preocupado em colocar artistas no palco. Eu acho que a Colher tinha muita opção de músicas diferentes que a gente não conhecia, abertura para bandas diferentes, né? A gente estava procurando algumas formas de fazer festas diferentes, né? Então a gente pensou no São João. Uma festa fantasia, a princípio, uma mas festa que depois virou fantasia, um carnaval de inverno. Exato. E aí aconteceu o bloquinho, né? O festival medieval e, por último, o Salém, que é a nossa maior festa temática, que é o Halloween, né? É mais barato, né? Salém, bloquinho... O bloquinho, o Salém... Acho que a galera realmente espera pelo Salém. O Salém também, ele tomou uma proporção assim que a gente não imaginava também. Sim, o último Salém a gente teve mais de 1.500 pessoas. As pessoas, nossa, se puxam muito, né? Porque tem cada fantasia... Nossa! Cara, é uma vibe inexplicável, assim, o tanto de gente que se empolga. Das poucas experiências que eu vim como cliente da Colher de Chá, assim, eu fiquei bem alterado. Eu tava de Ursinho Poo e o meu amigo de Tigrão. Uma festa assim que a gente se divertiu. Não dá pra ficar contando essas histórias assim abertamente. Era louco, assim. Tem uma história que a gente é melhor nem contar. O que acontece na colher fica na colher, né? Parece que era um portal, né? Tu passava pela portaria e tu tava no reino da felicidade, que tu ia encontrar todo mundo e todo mundo fantasiado e curtindo a sua onda, podendo ser tu mesmo. Uma casa onde o preconceito não imperava. Por exemplo, eu nunca vi brigas assim no colher. Eu sempre vi todo mundo se abraçando, se conhecendo no banheiro. Tu via no banheiro, a galera se conhecendo no banheiro. Todo mundo dançava, todo mundo junto. Não sei, cara. Era uma coisa muito gostosa, assim. Todo mundo entendendo que aqui a gente respeita as pessoas. Show nacional não era uma coisa que a gente tinha planejado, mas a gente sentiu que dava pra fazer, que a gente ia conseguir fazer. A gente também entrou em várias parcerias legais. Sim. Né? Muitas uma com delas, o Rafael Toldo, né? a maioria delas, 90%, foi com o Toldo. E começar a fazer evento na Colher abriu a mente pra caramba. Foi quando a gente resolveu pela primeira vez fazer das Aranha. Acho que a gente vendeu todos os ingressos naquela noite, deu sold out. Alguns estilos a gente quase gabaritou. Deixa eu pegar uma lista aqui. Por exemplo, o reggae, as principais bandas do Brasil, praticamente todas vieram aqui. Estima Roots, a gente fez várias vezes das Aranha, a gente fez Tribo de Já, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco. E acho que o auge do reggae que a gente chegou assim no Colher foi ter trazido Israel Vibration pra Criciúma, né? E metal, Dr. Sim, projeto do Aquiles, o Sepultura na turnê de 30 anos. O Sepultura fui eu que dei a proposta indecente pro Alex. Um cara, ele encostou no balcão e falou pro Felipe assim, ó, cara, os caras tocam certinho, né? Parece mesmo, né? Aí o Felipe, o quê? Não, os caras ali, ó, parece o Sepultura mesmo, né? É o Sepultura, é a turnê de 30 anos deles. Ele, quê? O Mike Portnoy, que pra mim foi um ídolo da minha adolescência, né? Nocturnal, a turnê do Falaste junto com Aquiles. Foi no Angra, que foi uma coisa muito legal. O Francisco Elombre foi muito bom. Teatro Mágico. Foi um show que eu nunca tinha visto, na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar. Tava trabalhando no bar, assim. Um baita show, assim. Muito artista do hardcore veio pra cá. Praticamente todos os artistas do rock gaúcho vieram pra cá também. O meu show preferido, né? Que eu consegui fazer uma banda que eu admiro muito e cresci ouvindo, que é o Strong Out. Além de tudo que a gente falou de show nacional, o Colher de Chá abraçou as bandas locais. E, cara, o Colher virou referência gigante, assim, pra cultura, pra
música alternativa. Dá oportunidade para novos artistas aparecerem, principalmente artistas mulheres. O Sonora, principalmente, de trazer, de fazer com que as mulheres compositoras aparecessem. Quantas mulheres surgiram dali e continuaram carreira e quiseram continuar a carreira, sabe? Eu acho extremamente importante que existam casas como a Colher de Chá, pelo simples fato de que o artista independente, a gente tem pouquíssimo espaço. E o que eu acho mais importante que as casas de show e de cultura façam é que dê suporte e apoio aos artistas locais também. Mas são casas como essa que fazem a cultura independente rodar por uma cidade. A gente só é quem a gente só tá onde a gente tá, graças a inúmeros espaços como esse. Existe uma visão aí, cara, um sonho atrás, e quando a gente vem e encontra contratantes que tenham essa capacidade de unir pessoas e tudo mais, e promover, né, a arte e a cultura de forma mais democrática, assim, cara, você percebe que a gente não tá sonhando sozinho, né? Trazer para nossa rota tudo que poderia ser trazido de diferente e plantar na ideia do pessoal que era possível promover artistas locais, promover bandas locais, promover o autoral. E o Alex e a Ju receberam uma proposta para estar montando um bar também na Lagoa da Conceição. Fomos para lá e eu fui como para gerenciar essa casa. Então várias conexões foram feitas lá pelo Balaio de Gato. Uma das coisas que a gente sempre vislumbrou para a Colher de Chá foi um grande festival. Eu e a Ju, a gente se conheceu no festival, inclusive. A gente conseguiu fazer pequenos festivais durante essa trajetória da Colher de Chá. Até que a gente encontrou o lugar, o parceiro e tudo aconteceu, assim. Até que em 2020, no Carnaval de 2020, a gente conseguiu fazer o nosso maior festival, né? Que foi o Bradamundo. É como se fosse uma extensão da casa, né? Com 50 bandas, 6 dias de festival, acampamento, com toda aquela estrutura, um lugar incrível que era o parque lá municipal de Santa Rosa do Sul. E ele saiu muito melhor do que a gente planejava. Ele foi feito de uma maneira bem profissional mesmo. Tudo deu certo, ele foi perfeito e chegou no final do festival, a gente viu que a gente criou um produto muito bonito. Investir no independente, no underground, nacional, aí é coisa de maluco, né? Sempre foi difícil, mas nos últimos anos tem sido mais difícil. E se um dia também esse ciclo vier se encerrar, que deixe frutos que com certeza já estão aí, tipo, sendo semeados na cidade. É meio que uma transição, né? A casinha, a casa grande, o espaço alecrim, então as coisas foram mudando assim em transições, mas sempre a galera querendo fazer a coisa acontecer, ser legal. Isso também deu o start pra gente começar a pensar numa produtora. A gente viu assim, pra onde a gente for, a gente tem público. Pra onde a gente for, as pessoas já entenderam o que a gente tá fazendo. Ali a gente viu que a gente tinha formado uma comunidade, ali a gente viu que a gente, de repente, não precisava tanto assim de uma casa e que o nosso trabalho já tinha alcançado um outro patamar. E ali a gente viu que seria possível. A pandemia só deu um empurrão para uma coisa que poderia acontecer ali nos próximos anos. A pandemia, para o nosso setor, para o setor, a indústria criativa, ela estacionou. Um país que não tem o Ministério da Cultura, que isso não é pauta, isso diz muita coisa. Isso num tempo que você vive hoje, num tempo sombrio do caralho que você vive hoje culturalmente falando, cara, é revolução demais pra você, pra aquietar o coração, né? Pra dividir, pra diminuir e pra afastar, a gente já teve aí os últimos 2 anos esse governo de merda pra fazer. E uma pandemia também, né? Então eu acho que agora é a hora de se unir pra esse propósito. Então a minha mensagem é apoio. Apoiem-se. Esse universo alternativo que existe na região sul é potente, tem qualidade, só precisa de mais incentivo. Nesse período todo a gente cresceu muito, cara, como profissional, como pessoas, como estrutura. Hoje todo mundo tem uma estrutura maior para poder trabalhar e que dá certo, dá de trabalhar e viver de cultura em Santa Catarina. Então eu vejo que eles têm ainda essa chama que continua
E eu tenho certeza que ainda virá muitas coisas legais e a gente vai festejar bastante o nome ainda. Já ganhamos dinheiro, já perdemos dinheiro. Acho que é tipo agradecer mesmo, assim, sabe? A Ju e o Alex, porque, ai, gente, assim, ó, eles me abraçaram desde o início, assim. Eu não tenho nem palavras pra descrever o carinho e o amor que eu tenho pelos dois. Então, o Colher ganha asas, né? Vira itinerante. Aqui já deu, essa colher precisa voar. A gente nunca parou, né? Nunca desistiu. E é isso que a Colher de Chá tem como norte. Que a arte, ela toca as pessoas, ela modifica, né? E assim tem sido há 8 anos. Começou numa casinha porque tinha que ser numa casinha, a gente veio pra uma casa maior porque tinha que ser pra uma casa maior, a gente sentiu a necessidade de ficar sem casa totalmente e expandir os nossos horizontes, a gente vai fazer. A gente falou um pro outro, né? Isso aqui é só parede. A Colher de Chá é muito mais do que parede, né? Quando a gente fez o nosso festival, a gente não levou a casa, a gente levou o que a gente acreditava para outro lugar e é isso que a gente vai continuar fazendo. A gente vai produzir muito, vai trazer muito evento legal, a gente vai transformar muito, é isso que a gente quer. Então, é isso. Dias melhores virão.